Amém, pastor? Glória a Deus, amém. Assim creio. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos finalizando, como já foi falado e muito bem pelo dirigente, a nossa revista. Revista essa que com certeza falou poderosamente conosco. E eu tenho o privilégio de finalizar ela. Deus assim me concebeu esse privilégio de poder finalizar a nossa revista. E a nossa revista tem como título A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. É a lição de número 26, como já foi falado e muito bem, que tem como título essa lição de número 26, a natureza da família. Cremos que também é algo muito importante nos dias atuais, porque a família tem sido banalizada diante da sociedade. Muitas das vezes as pessoas não estão dando o verdadeiro valor para a família, mas nós, como povo de Deus, nós, como conhecedores da verdade, e a verdade é que nos liberta, verdadeiramente nós temos esse discernimento de verdadeiramente reconhecer que a palavra é a verdade, e a palavra valoriza e dá toda a ênfase para a família. Amém? Quantos nossos irmãos ali estão tentando ali, está colocando. Então, a razão da nossa fé, assim vivemos, assim cremos, assim vivemos, que é a lição de número, se encontra na televisão, se encontra aqui não, mas na televisão se encontra. Os irmãos do internauta, quanto isso, eu quero estar cumprimentando a todos vocês, irmãos internauta, que têm sempre cultuado conosco, através da rede de TV CMA, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família, e que cada vez mais Deus possa bradar e cada vez mais possa implantar a palavra dele em nossos corações. Então nós vemos que nós temos um motivo e muito grande para valorizarmos a família. Por quê? Porque família foi constituída por Deus. O Criador foi o que constituiu a família. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo de número 2, que ele criou o homem do pó da terra. E por ele criar o homem, ele viu que não era bom que o homem vivesse só. E fez para ele uma adjuntora, uma auxiliadora. E o mais interessante, como foi falado e muito bem na outra aula, na aula que antecedeu essa nossa aula de hoje, pelo nosso pastor Romeu Ramos, que a adjuntora ela foi tirada de uma parte muito importante do homem. E qual foi essa parte? Hã? Da costela. E por que foi tirado da costela? Hã? E por que foi tirado da costela? Podia ter tirado da mão, do pé, da cabeça, mas não da costela. Para quê? Para que andasse do lado, caminhasse junto, lado a lado, e rompendo assim essa união, essa comunhão um para com o outro. Então nós vemos que Deus, sabiamente e é soberano, ele cria a mulher através da costela do homem. E nós vemos aqui a primeira cirurgia feita foi pelo nosso Deus, registrada em Gênesis. Ele cerrou, a Bíblia diz que ele cerrou uma da costela do homem. Não foi a costela toda, uma da costela do homem, e da costela ele formou a mulher. Então ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, como diz lá em Gênesis. Então, já está ali, tá que tá. Nossos irmãos estão ali. E eu creio que Deus, com certeza, vai falar poderosamente conosco nesta lição. É uma lição mais de conscientização, porque todos nós sabemos o verdadeiro valor da família e sabemos da importância de nós prezarmos e zelarmos pela família, porque hoje em dia, mais na frente vamos nos deter muito nisso, hoje em dia o sistema
ele está muito pautado para destruir a família. O sistema está fazendo de tudo para destruir. E que sistema é esse? É o sistema satânico, é o sistema demoníaco, que usa pessoas para fazer com que? Para fazer com que as famílias não venham a se prosperar, para fazer com que as famílias venham a criar a desavença entre famílias, para fazer com que cada vez mais as famílias venham se desestruturar. E nessa imagem aqui, que os nossos irmãos conseguiram ali colocar, algo que me chamou muita atenção, porque todos aqui, nós vemos nessa imagem aqui, dá para ver todos bem? Essa imagem é o início do casamento. Nessa imagem há sonhos. Aqui a concretização de sonhos. Nessa imagem aqui, a esperança. Aqui, a vivência. Nessa imagem aqui, nós podemos ver que há muito que desejaram chegar lá aqui, mas são poucos que chegam aqui. Todos que casam aqui, poucos chegam aqui. E a Bíblia diz algo muito forte, que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E o casamento não é diferente. Muitos têm esse sonho aqui, mas poucos chegam aqui. Por isso que essa imagem ela me chamou muita atenção. E às vezes, só nessa imagem aqui, nós podemos já detalhar o casamento de muitos, que chega aqui cheio do fôlego, mas não consegue chegar aqui. Sabemos que muitos, às vezes, não chegam aqui, porque um dos cônjuges acabam por perder a sua vida no meio do caminho. Mas a maioria chegam aqui porque esse laço aqui foi rompido. Há uma separação. E nós vamos nos deter muito sobre esse assunto, mais para frente, já que os irmãos conseguiu. E vamos então adiantar. Ali, glória a Deus, o nosso texto áureo, a qual eu peço a ajuda de todos, já foi falado pelo nosso dirigente, mas sabemos que o texto áureo é baseado na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 2, 24. No 3, para ficar bonito, 1, 2, 3. Maravilha! Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui nós trazemos para os dias de hoje, isso foi escrito lá em Gênesis, irmãos, isso é muito forte, isso foi escrito lá em Gênesis por Moisés. E vemos nos dias atuais que as pessoas não querem se largar dos pais e da mãe. Quantas e quantas são as pessoas que casam e ficam dentro da casa dos pais e da mãe? Muitas das vezes influenciadas pelos pais e pelas próprias mães. Mas Deus, quando chama Abraão, fala para Abraão. Abraão, Gênesis 2, a partir do verso 1 em diante. Capítulo 12, a partir do verso 1 em diante. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra na qual eu te enviarei. Deus já tinha falado, antes de falar isso para Moisés, Deus já tinha falado para Abraão, para ele sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Por quê? E muitos dos casamentos hoje em dia são frustrados ou são fracassados, muitas das vezes, não quer dizer que seja, mas muitas das vezes, por influência, às vezes, do pai ou da própria mãe, você morando dentro da sua própria casa, ou melhor, da casa dos seus pais ou dos seus sogros. Então, aqui nós já vemos uma grande diferença, já logo que Deus ele ordena as pessoas para sair. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne.
Então aqui nós já vemos que a ordenança de Deus, sair. Então, portanto, os jovens, futuros casais aí já sabem, né? Cordão umbilical tem que ser cortado. Né, meu nobre diácono Samuel? Tem que cortar o cordão umbilical. Apesar que os pais não querem, mas tem que cortar, irmão. Vamos para o nosso verdade prática. A nossa verdade prática que nos diz assim: o casamento foi instituído por Deus. O casamento foi instituído por quem? Por Deus. E ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmeas. Agora eu quero pedir vocês, só leem, não sei se vai ser possível, só leem a parte em vermelho. 1, 2, 3. Então vemos aqui, casamento. O que é casamento? União, irmãos. O que é casamento? E ela é uma união de quê? Um homem e uma mulher, macho e fêmea. Só que nós, ora, onde é que nós queremos chegar? Só que nós estamos num sistema tão diabólico, como eu havia falado, que eles estão indo contra a palavra de Deus. Já não acho, vou chegar a algo muito forte aqui mais para frente, vocês vão ver, que essa união, já estão querendo mudar esta união, com quem falou, instituída por Deus. Esta união, Deus, quando Ele institui essa união, é de homem e mulher. Só que hoje em dia, nesse sistema diabólico, estão querendo instituir a união homem com homem e mulher com mulher. E está tudo certo, está tudo normal. Para eles, para nós não. Normal para o mundo. Para quem é pautado em cima da palavra, não. Então eles acham tudo normal isso, a união com homem, mulher com mulher, tanto faz, tanto fez, não. Nós, pautado em cima da palavra de Deus, nós vemos que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher. E aqui coloca logo em seguida, nascido macho e fêmea, porque tem muita gente que é nascido macho, mas se acha fêmea. E tem muita gente que é nascido fêmea e se acha macho. E está tudo normal. Não, irmão, não está tudo normal. E o problema, sabe aqui que é o maior problema? Que isso já está influenciando as crianças, as nossas crianças dentro da escola. Mostrando a elas que isso é normal. Mostrando a elas que isso está certo. Não está certo. Não é correto. Por que não é correto? Porque o casamento é instituído por Deus e ratificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como união entre um homem macho, e uma mulher fêmea. Aí sim é o verdadeiro casamento. Amém? Glória ao nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe, como já foi lida pelo nosso diácono Rafael Ferraz, ela se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18 ao versículo de número 24. Só está aí, não é necessário para nós estarmos ganhando tempo. Então está aí, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18 ao versículo de número 24. Foi a nossa leitura bíblica em classe. Os nossos objetivos das lições, lembrando só que essa lição ela é dividida em duas partes. No caso, a parte A, ou a parte inicial, foi dada no sábado, no último sábado, pelo nosso pastor Romeu Ramos, tendo dado os dois primeiros tópicos, o tópico de número 1 e o tópico de número 2. E agora finalizarei a lição de um tópico de número 3 e tópico de número 4. Então, o objetivo geral, apresentar um ensinamento bíblico sobre a origem do propósito da família. Como eu falei, o tópico 1 e o tópico 2 já foi dado já no sábado, já está até aí na internet.
Então, vamos estar nos detendo no objetivo específico, no tópico de número 3 e o tópico de número 4. O tópico de número 3 diz especificar os princípios básicos da família. E o tópico de número 4, conscientizar os crentes acerca do desafio da igreja hoje. Vamos para o nosso ponto central. O que está escrito aí no ponto central? Vamos lá, peço ajuda. 1, 2, 3. Glória ao nosso Deus. Então, só para voltar novamente, para enfatizar que o casamento entre um homem e uma mulher foi instituído nada mais, nada menos, pelo próprio nosso Deus. Vamos agora para nosso tópico de número 3, que tem como título Princípios Básicos. E começamos, logicamente, pelo casamento, que nos diz assim: é a mais fundamental de todas as relações sociais, que é o casamento. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos, que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas, mediante um pacto solene e legal. Outra coisa aqui, que nós vemos aqui, nesse casamento, como está ali em vermelho em primeiro, é mais fundamental de todas as relações sociais. Não há outra, por isso que está aqui, o autor ele vai escrever, é mais fundamental de todas as relações sociais, o casamento. Por quê? Porque o casamento, como nós vamos ver, que o casamento é até que a morte nos separe. Então o casamento, nós podemos assim dizer que o casamento é para a vida toda. E assim deveria ser, o casamento deve ser para a vida toda. Então é o fundamental, é a mais fundamental de todas as relações sociais que possamos vivenciar, o casamento é a mais importante. E aí vai dizer, e trata-se de uma união íntima e verdadeira. Não há maior intimidade entre homem e mulher do que no casamento. Presta atenção, é no casamento. Não há outra maior intimidade entre homem e uma mulher no casamento. Fora do casamento, é adultério, fornicação. Fora do casamento, essa intimidade é totalmente abominável diante dos olhos de Deus. Portanto, no casamento, trata-se de uma união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos. Então é de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viver juntas. E aqui está uma situação muito normal, infelizmente, nos dias de hoje, que as pessoas se ajuntarem e não casarem. As pessoas hoje em dia, você vê, olha o sistema qual nós estamos vivendo. Que para as pessoas hoje em dia, a coisa mais normal, a pessoa viver em mesma casa, mas não estão casadas. Elas se consideram casadas. Mas diante, aqui, publicamente, os apóstolos que manifestam publicamente o desejo de viverem junto. Essa união, ela só se dá mediante um pacto solene e legal. Não tem como a pessoa pode até achar que é casada, mas não se tiver esse pacto aqui solene e legal, diante de um cartório, diante de uma conservatória, e assinar diante de testemunha, tem que haver testemunha. Fora isso, diante dos olhos de Deus, isso é abominação. Mas a pessoa vive, já tem 10 anos, 15 anos, diante dos olhos de Deus, isso é adultério. Isso não está correto. Você viver, se não for casado, num pacto, mediante um pacto solene e legal, você está vivendo em adultério. Desculpa te informar, houve uma situação que pessoas crentes
vivia, anos e anos viveram casados, e casaram na igreja, mas não casaram no civil. E aí o que aconteceu? Não poderia ceiar e muito menos se batizar. Por quê? Porque não eram casados legalmente, num pacto solene ilegal. Portanto, isso aconteceu com a pessoa e ela não pôde. Teve que nós e fomos lá e presenciamos o casamento dessa pessoa e pôde se batizar e pôde também tomar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Alguém aqui está entendendo? Então vamos lá. Casamento. A declaração, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, Gênesis 2, 24, apresenta três princípios básicos sobre o casamento. E quais são esses princípios? A monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. O que isso quer dizer? Que o casamento tem que ter esses três princípios básicos para verdadeiramente ser um casamento, verdadeiramente considerado um casamento diante dos olhos do Senhor. Nós, no tópico seguinte, nós iremos nos deter justamente sobre isso. Cada tópico aqui, monogamia, heterossexualidade e dissolubilidade, nós iremos deter em cada um desses. Então nós vemos na monogamia, que nos diz assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 2. Heterossexualidade. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu. Gênesis 4, 1. E tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela deu-lhe à luz a um filho. Aqui nós estamos falando, como havia falado, sobre intimidade na heterossexualidade. Indissolubilidade. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não se separa o homem. Mateus 19, 6. Então nós vemos aqui, que aqui tem um homem para uma mulher. Esse é o verdadeiro casamento. Aqui é verdadeira intimidade e aqui é a dissolubilidade do casal. Só que muitos, o que acontece? Aqui, ao certo ponto, por isso que está cruzado, que há separação, que é totalmente contra. Nós vamos nos deter mais à frente. Então, vamos lá sobre a monogamia. O termo diz respeito à sociedade que adota o princípio do casamento, de um homem com uma única mulher, ou vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, verso 24. Então, nós vemos aqui que, onde está circulado, aqui está em singular, sua mulher. O texto não diz suas mulheres, não está no plural, então, portanto, está no singular. Isso quer dizer que, quando Deus falou para o homem, deixar o pai e mãe para se unir à sua mulher, singular, e não às suas mulheres. E nós podemos ver vários homens, portanto, você pode até indagar e falar, mas vários homens de Deus aqui tiveram mais do que uma mulher. Sim, é verdade. E muitos deles vemos as trágicas situação por causa disso aconteceu. Uma das maiores situações, embora que não foi praticamente a sua mulher, mas até hoje reflete esse ato, foi Abraão. Abraão, quando a sua esposa Sara, quando ela vendo
aquilo que Deus havia prometido não tinha acontecido ainda, o que ela faz? Ela tenta antecipar a promessa de Deus. E o que ela faz? Ela oferece Agar, para que, sim, através de Agar, Abraão tenha o filho da promessa. E isso até nos dias de hoje, irmão, isso causou um verdadeiro estrago diante da sociedade e diante do mundo. Por quê? Porque nós vemos hoje o povo muçulmano, a maioria dos povos árabes, sabe de quem eles são descendentes? Ismael. E eles têm, se vocês não sabem, passe a saber, eles têm como Abraão, como pai da fé. Eles temem Abraão, eles têm Abraão como pai da fé. O povo, os muçulmanos. Por quê? Porque eles acham que quem é o filho da promessa é Ismael e não Isaque. Olha, você vê a dificuldade que houve por causa de uma antecipação da promessa? Porque Sara tentou antecipar essa promessa, fez com que até nos dias de hoje, olha, nós vemos agora aqui o conflito agora, todo mundo está pensando que pode haver uma terceira guerra mundial. Por causa de quê? De algo que houve lá no passado, lá bem, eu disse, lá no início de tudo, pode-se dizer assim, houve essa antecipação da promessa. E verdadeiramente a promessa estava sobre Isaque e não Ismael. Então nós vemos que essa verdade expressa o pensamento bíblico, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. Portanto, por isso nós vemos, eu dei apenas o exemplo de Abraão, a grande dificuldade que veio isso transtornar por causa de uma outra mulher que entrou no caminho. Nós podemos dar o exemplo também de Davi, o rei Davi, por causa de várias mulheres, verdadeiramente, principalmente do adultério a qual ele cometeu, praticamente a sua família foi destruída, infelizmente, por causa disso. Então, portanto, o homem convém que tenha uma só mulher, como está lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Vamos dar prosseguimento sobre heterossexualidade. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é de um homem e uma mulher, dentro do matrimônio. Então, portanto, como havia afirmado, o relacionamento sexual aprovado na Bíblia é de um homem e de uma mulher, dentro do matrimônio. Então, nós vemos ali, em Gênesis 1, 27 e 28, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, essa relação sexual fez com que propôs o propósito de procriação. Então, nós vemos aqui que essa ordenança de Deus fez com que o propósito da procriação, essa relação sexual aqui foi o propósito da procriação. Agora nós vemos aqui, e deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, Gênesis 2, 24, e sejam bendito o teu manancial, alegra-te, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, Provérbios 5, 18. Isso quer dizer, vivência afetuosa e agradável e prazerosa. Então nós vemos que o relacionamento entre o homem e a mulher não é apenas um propósito de procriação. Muitas das vezes as pessoas pensam que é isso, quando Deus fala, macho e fêmea os criou, e Deus o abençoou, ele disse, frutificai e multiplicai.
Embora que muita gente diz, né, antigamente, por causa não havia televisão, muitas famílias eram numerosas. Amém? Quem assim tem a sua família numerosa aí, sabe muito bem que antigamente, hoje em dia não pode-se nem dizer que por causa da televisão, né? Hoje em dia, por causa dos smartphones, dos telefones, dos tablets, da internet, vemos as grandes dificuldades das famílias não serem tão numerosas e também muitas das vezes das pessoas verdadeiramente não, como diz, ao invés de obedecer a Deus, verdadeiramente temer, né, diante das dificuldades. Então, vamos na sequência. Agora falamos sobre a indissolubilidade. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem. Os serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24, parte B. O Senhor Jesus Cristo diz que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento. O que quer dizer? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, a confirmação do casamento, que não é apenas dois, mas apenas uma. E os dois juntos são apenas uma só carne. Por quê? Quem ajuntou foi quem? Quem ajuntou foi quem? Portanto, o que ajuntou foi Deus, ajuntou, não separa o homem. Então, portanto, quando Deus ajunta, o homem vai tentar de tudo, mas não vai conseguir, porque foi Deus que ajuntou. Indissolubilidade. O voto solene de fidelidade. Uma ou outra, de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe, que se houver nos bentes, numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Então nós vemos aqui que os votos de fidelidade, e aqui é algo muito importante e fundamental, que o voto não é um voto qualquer, esse voto é um voto de fidelidade. Nós vemos nos dias atuais a infidelidade dentro dos casamentos, e é algo totalmente abominável diante dos olhos do Senhor. Então, o voto, quando a pessoa ela faz esse voto, ela faz um voto de fidelidade. E aí vemos outro voto, quando vai falar o outro, até que o quê? A morte os separem. Só que muitas das vezes as pessoas não esperam a morte para se separarem. É o mundo, é o sistema a qual nós estamos vivendo. Que se houver nos núbiles, no casal, numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. E diz ali, e disse, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da sua mocidade. Então esse voto no qual nós fazemos aqui, esse voto é diante de testemunha, e a testemunha maior, não é qualquer pessoa, está ali em vermelho ali. Que testemunha é essa? Porque o Senhor foi testemunha. Então quem é testemunha não é apenas as pessoas, uma pessoa mais próxima. Quem é testemunha do próprio casamento é o próprio Senhor. Então, portanto, quando a pessoa acaba cometendo este ato de infidelidade, primeiro ela cometeu com o Senhor, para depois ter cometido com o seu cônjuge, com o seu próximo, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E nós vemos algo muito interessante nesse versículo de Malaquias 2:4, que diz que aliança. E aliança, por que aliança? Se você reparar na aliança, a aliança ela não tem fim. Já repararam? A aliança ela não tem fim. Você pode pegar qualquer aliança, você vai ver que você pode procurar, você não vai ver fim na aliança. É isso que é o casamento, para que ele não venha ter fim. E assim é que Deus constituiu o casamento, para esse fim, para que não venha ter o fim. A indissolubilidade.
o casamento só termina pela morte de um dos cônjuges, como está lá em Romanos 7,3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Uma situação que nós vemos na própria Bíblia, muito forte, uma da pessoa que, quando o seu marido morreu, e ela acaba, por uma forma geral, ela acaba entrando na genealogia de Jesus, que é Ruth. Quando ela perde o seu marido, e ela, no caso, estava juntamente com a sua sogra, Noemi, elas voltam para a sua cidade. E lá na sua cidade vai ter com Boaz. E aí, acaba casando com Boaz, ela na altura era viúva, casou com Boaz, que teve Obed, e em seguida teve Jessé, que Jessé teve Davi. Então, uma mulher aqui, entramos aqui, vemos que quando a morte, até que a morte separa, morreu o seu marido, ela estava apta diante da lei, diante dos olhos, a se casar novamente. E vemos a linda história de Ruth, está presadamente registrados no livro sagrado. E vemos a outra aqui, infidelidade conjugal. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5,32. Então, Jesus aqui, o que eles queriam aqui, e aqui é algo que às vezes a gente tem que colocar muito, abrir um parênteses aqui, sobre a infidelidade. Porque sabemos que a infidelidade, ela é abominável diante dos olhos do Senhor. Isso jamais isso jamais poderia acontecer. Mas também nós podemos ver que há também o perdão. Se assim, quem foi, no caso, quem sofreu a infidelidade, se ela quiser perdoar. Porque se não fosse assim, imagine se Deus não quisesse nos perdoar. Todos nós estaríamos já condenados. Então nós vemos aqui nessa situação aqui, porque muitas das vezes as pessoas, no mundo a qual nós vivemos, esperam apenas uma brechinha. E a infidelidade dá verdadeiramente a legalidade para a pessoa se separar, como está ali em Mateus 5,32. Mas se houver o arrependimento, aquele que sofreu essa situação pode novamente reatar este casamento. Porque sabemos que a separação, no modo geral, o que Deus verdadeiramente, aqui eles estavam tentando de todas as formas achar uma brecha, mas verdadeiramente a separação, ela deveria realmente existir somente na morte de um dos cônjuges, verdadeiramente. Mas sabemos que também, se por causa da infidelidade, também pode acontecer esse divórcio. A terceira, deserção por parte do cônjuge, esse aqui é muito interessante. Deserção por parte do cônjuge descrente. Aqui é algo muito interessante que muitas das vezes as pessoas não se apercebem, que está ali. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesta casa o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então nós vemos aqui algo muito importante, porque o crente, quando ele casa para a vida toda. Mas quem sabe, ou o marido, ou vice-versa, ou a esposa não é crente, não é servo, quem pode pedir essa separação é só quem não é. Como está ali, ó, deserção por parte do cônjuge descrente. É o descrente que tem que chegar e pedir a pessoa. Por quê? Porque o crente ele jamais pode pedir a separação. Por quê? Porque é conhecedor da palavra. E muitas das vezes a pessoa, e é muito bem aqui orientado, principalmente os nossos jovens, que case com a pessoa crente. Para quê? Para depois você não ter dificuldade lá na frente. Tem uma história muito interessante de um pastor que está até na rede social, acho que as pessoas já viram já esse vídeo, que chega uma jovem falar para esse pastor, eu arrumei um namorado,
E ela começa a falar sobre as qualidades desse namorado, que ele é lindo, que ele é rico, que ele é bonito, que ele é isso, que ele é aquilo. O que o pastor vira para essa jovem e fala: minha filha, casa logo. Mas ele tem um problema. Qual é, minha filha? É que ele bate na sua mãe. Minha filha, casa logo. Mas pastor, ele bate na sua mãe. Por isso mesmo, para parar de bater na sua mãe e começar a bater em você. O que eu quero dizer com isso? É porque muitas das vezes a pessoa casa achando uma pessoa lá fora que é descrente, que não conhece a palavra de Deus, e muitas das vezes vai achar que é um casamento de mar de rosa, e depois entra em grande dificuldade. Não quer dizer que a pessoa dentro da casa de Deus também não possa entrar em dificuldade. Não quer dizer isso. Só que uma pessoa que não é conhecedora da palavra, é muito mais fácil da pessoa que não teme a Deus ter esse tipo de atitude, que muitas das vezes, como eu falei a respeito do sistema, o sistema diabólico, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestade. Esse sistema diabólico, muitas das vezes, age na vida daquele que dá legalidade. E muitas das vezes as pessoas que dão legalidade para essa pessoa, para que possa ser manifestado, têm essa dificuldade. Nós vemos exemplo no nosso ministério, de um dos nossos pastores hoje em dia, teve a sua esposa clamando por mais de 14 anos pela sua vida. Ainda bem que Deus teve misericórdia. Porque senão, estava até hoje em grande dificuldade. Mas havia necessidade disso, se por acaso casasse logo com um crente? Deus é misericordioso. E muitas das vezes é isso que acontece. Nós temos exemplos para isso, para não entrar em dificuldade, principalmente os jovens. A gente costuma falar sempre dos jovens. Tenha cuidado, saiba escolher para não entrar em grande dificuldade. Vamos prosseguindo para a síntese do tópico de número 3. Peço a ajuda de todos no 3. 1, 2, 3. Então, nós vemos aqui a conclusão, que é a síntese do tópico de número 3. Os princípios básicos da família são o casamento, a monogamia, a sua indissolubilidade e a heterossexualidade. Foram os 3 pontos a qual nós nos entramos nele. Agora vamos para o tópico de número 4. O desafio da igreja. A institucionalização da iniquidade. A tendência humana é desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel, Gênesis 11, 4. E vai continuar até o final dos tempos. Com a sagrada instituição da família não é diferente. Então nós vemos aqui que isso não é de agora. Isso que acontece, como ali o próprio autor vai se referir, isso já vem desde a Torre de Babel. Isso é muito antigo. De quê? Do homem confrontar a Deus. Tenta de todas as formas, como ali vai falar, com a sagrada instituição da família não é diferente. Deus instituiu a família como a união entre um homem e uma mulher. Agora vamos para o sistema, o tal sistema. O sistema quer considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. É o sistema, é o mundo que vivemos. E algo aqui muito interessante, nesse sistema aqui, sistema diabólico, Portugal, para quem não sabe, Portugal foi aprovado esse sistema no ano de 2010, precisamente no dia 31 de maio de 2010. Foi votado na Câmara, foi aprovado no Parlamento e foi instituído. Aqui a 10 quilômetros daqui, ali na Conservatória de Alenquer, aconteceu algo muito interessante. Aí alguns anos atrás, uma das senhoras, eu já fui atendida, minha esposa já foi atendida por ela,
E foi um casal, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, né, foi um casal, e ela é uma pessoa conservadora. E eles fizeram, e ela deu toda a entrada, só que no dia de realizar o casamento, ela não foi, porque ela tem princípios. E ela não falou isso, eu fiquei sabendo isso por outra pessoa que falou isso comigo, e eu achei muito interessante por causa disso. Porque esse sistema, mesmo que você não aceita, ele tenta te empurrar. Porque quem faz aqui o casamento aqui é a conservatória. No caso, é o cartório no Brasil, aqui é a conservatória. E se você que é funcionário público, trabalha ali, te obriga a realizar esse tipo de situação, esse tipo de casamento, que diante dos seus princípios, você é totalmente contra. Mas te empurra por você ser funcionário, ou por você prestar serviço ao governo, te empurra, porque for aprovado por outras pessoas, desse sistema. Vocês estão me entendendo o que o sistema faz com que as pessoas? Eles empurram, mesmo contra a vontade da pessoa. Eles empurram diante das pessoas. E se nós não tivermos princípios pautados em cima da Bíblia, nós acabamos nos deixando nos levar por esses princípios impostos pelo sistema. Então, essa realização aqui desse casamento hoje em dia, que infelizmente em Portugal é legalizado, eles têm direito, homem com homem, mulher com mulher, eles têm direito. Isso acabou, infelizmente, acontecendo. Por isso que muitas das vezes nós, como servo do Senhor, nós temos também autoridade. Por isso que muitas das vezes o pastor ensina, nós devemos clamar pelas autoridades governamentais desta nação. Nós temos esse dever e essa obrigação, porque muitas das vezes são aprovadas leis, votado leis e aprovado leis que é totalmente contra a palavra de Deus, como foi essa situação. E nós, como igreja, a própria palavra diz que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Portanto, nós, como igreja, temos esse dever e obrigação de clamar contra esse sistema diabólico, que tenta de todas as formas fazer com que isso se torne normal. Então, hoje em dia, se casar homem com homem, mulher com mulher, dentro de Portugal, é legalizado e é normal. Para eles. Para mim, e eu creio que para vocês, não pode ser normal. Porque isso vai contra a palavra de Deus. Amém? Então, continuando. A institucionalização da iniquidade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é ir longe demais. É uma verdadeira afronta a Deus. Tal prática é condenada tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui mais na frente essa situação. Lamentável, né? Às vezes pode ainda até ter foto mais forte ainda, mas infelizmente estamos vivendo essa realidade. Infelizmente. Então nós vemos aqui que é condenado. Condenado o quê? Leia em vermelho para mim. Tanto no Velho como no Novo. Olha lá o que diz no Velho Testamento. Como homem não se deitará, como se fosse mulher. Abominação é. Levítico, capítulo 18, verso de número 22. Agora no Novo Testamento, lá em Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocam suas relações sexuais naturais com o homem por outras, contrária à natureza, no caso com outra mulher. Da mesma forma, verso 27 agora, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão.
Então nós vemos aqui, lá em Gênesis, Deus já alertando que isso é abominação diante dos olhos de Deus. Aí vemos no Novo Testamento, Paulo alertando também, que isso é abominação. E aqui Paulo vai retificar. Aqui no caso em Levítico, naquela altura, só estava, que no caso nós vamos ver, que é por causa de Sodoma e Gomorra, era homem com homem. Só que já no Novo Testamento, já era mulher com mulher, homem com homem. Isso há 2000 anos atrás. Imagina os dias de hoje. Imagina nos dias de hoje como o mundo está. Vamos lá. Não choquem. Infelizmente está assim. Peço desculpas se alguns estão chocados, mas é a realidade. E não podemos nos esquivar da realidade. Às vezes a imagem é forte, mas a realidade é essa. Basta apenas nós abrirmos os nossos olhos. A institucionalização da iniquidade. A Bíblia condena a prática de homossexual ou pecado de Sodoma, que é o termo utilizado na Bíblia Sagrada. Não haverá prostituição dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 23, verso 17. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 7. Então nós vemos que Sodoma e Gomorra, nós sabemos e conhecemos a história, quando os anjos que vão para destruir aquela cidade, e os próprios moradores de Sodoma e Gomorra, eles queriam ter relações com os anjos. Por isso que Sodoma, a Bíblia nos fala que o pecado tinha chegado até as narinas de Deus. E fez com que Deus criou tanto rancor que Deus queria destruir a cidade. E aqui é algo muito interessante, que levantou um intercessor. Levantou-se Abraão e intercedeu por Sodoma e Gomorra. Mas, Senhor, se lá houver pelo menos 50, o Senhor destruiria? Por causa dos 50, eu não destruiria a cidade. E Abraão foi abaixando até chegar em 10. E se houver 10 justos, o Senhor destruiria essa cidade? Por causa dos 10 justos, eu não destruiria essa cidade. E me fez lembrar, por que Abraão estava intercedendo tanto? Porque o seu próprio sobrinho estava lá. E por que ele chegou em 50 e foi abaixando e chegou até 10? Se você for ler a Bíblia, nos versículos anteriores, quando ele cria os atritos entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por causa de que havia muitos animais e muitos criados, ou pastores, e não havia como eles ficarem juntos. E Abraão falou, você escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia fala que Ló olhou e viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Automaticamente, se nós formos ver, com certeza, nessa separação, foi pelo menos 50 pessoas que Abraão achava que era justo. Então, quando Abraão vai se referir a Deus pedindo misericórdia e clamar por justo, porque nós servimos um Deus justo, Então, quando ele vai clamar por aqueles justos, a Bíblia não nos fala, mas eu imagino que ele pensou que aqueles pastores, juntamente com a família, porque só a família de Ló eram 4, era Ló, a esposa e as suas 2 filhas, já tem 4. E aí, creio que os pastores, mais os filhos, devem achar pelo menos 50. E Abraão foi abaixando até chegar em 10. Quando chegou em 10, Abraão, nem o meu sobrinho Ló sobrou.
mas Deus teve misericórdia, porque servimos um Deus misericordioso. A sua esposa ficou. Tem até aqui a foto. Só sai Ló, as suas duas filhas e a esposa ficando para trás, infelizmente. E nos dias atuais? É essa depravação. Se Deus naquela altura queria ou destruir o Sodoma e Gomorra, imagina os dias atuais, irmãos. Imagina nos dias atuais que vivemos. Vamos prosseguir. A institucionalização da iniquidade. O avanço da prática do homossexualismo e do lesbianismo é um dos sinais do fim dos tempos, e é verdade. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, versículo 28 ao 30. Então nós vemos que isso está prestes a acontecer. O dia que o Filho do Homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se manifestar neste mundo que já há do maligno, infelizmente. Vamos prosseguir então. Institucionalização da iniquidade. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, do 27 ao 28. Escrevi errado, é 27 ao 28. Perdão, que não foi. Do 27 ao 28. Então nós vemos mais uma vez aqui o mundo a qual nós estamos vivendo. Infelizmente é o mundo. Festa, bebedice, pessoas, os sodomitas aqui, ó, é o mundo que vivemos. É o mundo que muitas das vezes as pessoas acham que é normal, mas infelizmente nós, como servo do Senhor e pautado na palavra, sabemos que este mundo não é normal. A institucionalização da iniquidade, o dilúvio, a inundação cataclísmica de toda a superfície da terra, o pacto noético, o arco-íris, sinal de que Deus nunca vai destruir a terra com dilúvio. Então nós vemos aqui que Deus fez um pacto. E que pacto é esse? Que pacto é esse? O arco-íris. Agora olha o pacto que Deus fez com o homem. Olha o mundo atual que nós vivemos. Olha o pacto que Deus fez com o homem. É um arco-íris. Coincidência? Fez uma pergunta. Não seria uma afronta a Deus em relação ao pacto noético? Seria ou não seria? Deus fez um pacto com o homem. E olha que pacto que eles transformaram, o pacto de Deus com o homem. Ainda para piorar, eu estava vendo que já, irmãos, a Bíblia gay. Graça sobre a graça. Estamos ou não estamos no fim do mundo?
Muitas das vezes a gente está dentro da casa de Deus e nem tem noção do que está acontecendo lá fora. Nem imaginamos das desgraças que estão acontecendo por aí fora. E olha só ali, naquele versículo que nós lemos, lá em lá em Levítico. Vou ler aqui primeiro em Levítico, a versão original que nós temos em nossas Bíblias. Como homem não se deitará, como se fosse mulher, abominação é. Levítico 18, 22. Agora a Bíblia, essa aí, não sei se vocês podem chamar isso de Bíblia. Não deitará com outro homem, como se fosse mulher, no templo de Moloque. Moloque era um deus daquela altura. Então não se pode, a alteração aqui, por isso que nós aprendemos lá na outra revista, a razão da nossa fé. A razão da nossa fé não. Acho que na revista anterior, já não estou me lembrando agora. Uma jornada de fé. Sobre as alterações, o perigo que é mudar um tio na palavra de Deus. E nós vemos aqui essa alteração. No templo de Moloque. Quer dizer, que esse versículo aqui é alterado, só no templo de Moloque é que não podia, como está ali, não se deitará com outro homem como se fosse mulher. No templo de Moloque. Naquele tempo não podia, mas hoje já pode. Pode? Está queimado. Infelizmente é isso, irmãos. Olha outro trecho. Nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os moralmente fracos, e nem os promíscuos, nem os ladrões não hão de possuir o reino de Deus. É assim. Isso aí é, às vezes, não vamos nem ficar entrando muito por aqui, senão a gente... Mas é só fiz uma ênfase aqui para ver o que está acontecendo aí fora. O que está acontecendo? A gente, às vezes, ficamos no mundo, às vezes, blindado, mas, verdadeiramente, o que está acontecendo ao redor é triste, é lamentável. Por isso que a vinda de Jesus está próxima. Por isso nós convenhamos, nós nos prepararmos, porque a vinda verdadeira de Jesus está mesmo próxima. Ali, ó. A inversão de valores. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. Vivemos em um mundo de valores invertidos. Até de cabeça para baixo. Está tudo de cabeça para baixo. O mundo está todo de cabeça para baixo. Está revirado, irmãos. Isso está revirado. Só que lá em Isaías 5:20, já começa com os ais de Apocalipse. Ai, 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 ai dos que usam mal com o sinônimo de bem e chama o bem de mal, que faz as trevas em luz, faz a treva em luz e da luz trevas, do amargo o doce e do doce fel. Ai! Esse verdadeiramente, acho que essa imagem ela simboliza verdadeiramente o mundo que nós estamos vivendo. O certo, eles fazem de tudo para ser errado, mas o errado, eles fazem de tudo, para dizer que isso é certo. E se verdadeiramente nós não tomarmos uma posição, nós muitas das vezes acabamos engolindo aquilo que eles estão tentando implantar. Achar que aquilo que é certo, ou aquilo que é errado, está certo. E o que verdadeiramente é certo, está errado. É isso que o sistema tenta implantar nas pessoas, e as pessoas não sequer dão conta dessas situações, e muitas das vezes passam desapercebido por essas realidades no mundo atual que nós estamos vivendo, infelizmente. A inversão de valores. O mundo atual está invertido
os valores em busca do hedonismo, ou seja, a procura de indiscriminadidade do prazer, o gozo sexual, deleite sexual. Hedonismo. O importante é ser feliz, vivo pelo que me dá prazer. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Primeira carta ao João, capítulo 2, verso 16. Então é isso, infelizmente, é isso que o mundo está fazendo. E se nós nos deixarmos nos levar, acaba influenciando também as igrejas, se não tiver pautada na palavra. Por isso é de fundamental importância nós estarmos pautados em cima da palavra do nosso Deus. A inversão de valores. O cristão que tem a mente de Cristo aprende a viver com uma consciência dos valores morais e espirituais, estabelecido por sua palavra. Nossas ações devem corresponder a uma consciência baseado na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, que é os nossos versículos anuais. E todo mundo, se nós aprofundarmos verdadeiramente nesse versículo, nós podemos ver 3,16, todos sabem, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas lê pausadamente. Toda escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa. Para quê? Para nos ensinar. Porque o homem de Deus, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir. Para quê? Para nos corrigir. E para quê? Para nos instruir em quê? Em justiça. Para que quê? Para que o homem de Deus, ele seja perfeito. Mas perfeito o quê? Perfeitamente instruído. Em quê? Para toda boa obra. Então, às vezes, a gente sabe os versículos de cor e salteado e fala muitas das vezes, a gente nem sequer aprofundamos nos próprios versículos. Então, a palavra ela é toda, ela é inspirada pelo nosso Deus. Portanto, nós, como servo de Deus, temos que estar sempre pautado na palavra do Senhor. Síntese do tópico de número 4. A Igreja de Cristo está diante da institucionalização, da iniquidade e da inversão de valores. O desafio é urgente. O desafio, ele é urgente. Agora vamos para a nossa conclusão. Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes. Entretanto, cada um em sua particularidade, para juntos com os seus filhos, herança do Senhor, formarem um núcleo familiar. Essa é, então, o primeiro estrutura social humana. Então, nós como igreja, nós como família, uma das fundamentais importâncias, nós instruímos os nossos filhos, porque os nossos filhos são os nossos exemplos. Os filhos, eles se espelham nos pais, mas se não tiver dentro da casa um exemplo, infelizmente vão se influenciar lá fora. E lá fora está complicado, irmãos. Isso só foi um por cima do que realmente é a realidade. Imagine se tiver numa casa onde o pai é o pai e mãe ao mesmo tempo. Onde a mãe é mãe e mãe ao mesmo tempo. Duas mães, dois pais. Imagine a cabeça de uma criança dessa. Imagine o mundo que nós estamos vivendo. Nós, como família, então, formaremos um núcleo familiar. E essa é, então, a primeira estrutura social humana.
Nós temos essa obrigação, nós como igreja do Senhor. Assim finalizo e agora vamos para a próxima aula, que é no nosso sábado. Já temos a nossa revista nova, os obreiros têm, nós vamos colocar aí no grupo. Os obreiros, os professores já têm ela. Vamos também estar providenciando ela para o grupo, para todo mundo também ter a revista. Que é próxima aula sábado às 18 horas, com uma nova revista do quarto e último trimestre, vamos até o final do ano com ela. E a primeira lição, a pessoa do Espírito Santo. O título da revista, o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu creio também que essa revista vai ser forte e poderosa para esse próximo quarto trimestre, e eu creio que Deus vai falar como falou nesse último trimestre, nessa revista, nesse terceiro trimestre. Assim eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe poderosamente, e vamos ter atenção, irmãos. Vivemos num mundo que muitas das vezes nós não damos conta a dimensão do que está lá fora, mas é triste. Temos que ter muito cuidado com o que verdadeiramente o sistema diabólico tem tentado. Pastor João Paulo Moreira.